Esse material será dividido em alguns vídeos para não ficar muito denso. E eu também não vou entrar em muitos detalhes, vou passar mais o conceito para não ficar tão pesado, tão denso. O objetivo aqui é multiplicar conhecimento e não entediar as pessoas. Então, vamos dar início. Eu estou aqui com a minha apresentação no PowerPoint. Vamos dar início à mesma. E, muito prazer, sou o professor Ângelo dos Anjos, instrutor de trânsito. O objetivo desse material é trazer um conhecimento, agregar um valor diferenciado aos condutores, ao trânsito. Então eu vou pegar toda a experiência, toda a expertise de um cara que está habilitado na categoria E, que é instrutor de trânsito, e tentar transferir isso numa linguagem que a pessoa da primeira formação, que não tem ciência de como conduzir um veículo, adotar uma postura defensiva perante o trânsito. Vamos dar início? Bom, o conceito de direção defensiva nada mais é que são medidas adotadas no trânsito indispensáveis para garantir a segurança do que conduz, bem como os outros condutores, passageiros e pedestres. Esse tema é interessante porque adotar uma medida defensiva no trânsito não cabe só aos condutores, mas sim também aos passageiros, aos pedestres, a todo o circuito de trânsito integrado. Por quê? O pedestre, ele também é um ator no trânsito. A faixa de pedestre, o comportamento defensivo do pedestre, ele ajuda e vai atenuar muitos riscos de acidente ou incidente. Dando continuidade. Atitude defensiva. A direção defensiva depende de duas atitudes do condutor. A primeira é a preventiva, na qual a atitude do motorista é focada em evitar acidentes, como utilizar o cinto de segurança, colocar o triângulo de sinalização em caso de emergência mecânica ou outra. A segunda é a corretiva, aonde a atitude é adotada pelo condutor quando é confrontado com imprevistos. Então aqui a gente vai ter a primeira parte, que é uma atitude preventiva. Então, o exemplo clássico, eu estou dirigindo um veículo numa rua de trânsito local, eu sei que existem inúmeras residências ali, num final de semana, aonde a escola está fechada e as crianças estão todas brincando na rua. Eu vou adotar uma postura de alguém que não vai ter criança na rua, ou eu vou adotar uma postura de a cada momento pode sair uma criança correndo de dentro de uma casa e adentrar sem ver a rua e eu não conseguir frear. Então aí você vai começar a utilizar a sua direção defensiva com relação a prever eventos, uma atitude mais cautelosa. E a segunda é a corretiva. Vamos supor que eu adotei essa postura, estou indo devagar e aparece a criança pulando na frente do carro. Eu tenho que ter reflexo, eu tenho que conhecer o meu veículo, eu tenho que conhecer a condução em si para conseguir frear esse veículo antes que o incidente ou acidente ocorra. Acidentes. Acidentes evitáveis e não evitáveis. É um tema complexo, existe uma grande diferença. Então vamos lá. Acidentes evitáveis são aqueles que o condutor não fez tudo o que poderia para que o mesmo não ocorresse. Exemplo: excesso de velocidade, falta de atenção. Acidentes inevitáveis. Aí entra num ponto bem diferenciado. São aqueles que mesmo o condutor fazendo tudo o que poderia veio a ocorrer. Então, muito poucos acidentes são inevitáveis. Dentro do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, ele existe duas abordagens. Tem a diferença entre condutor de veículos e motorista profissional. Pelo CTB, a partir do momento que você se credencia a ser um profissional do volante, esse conceito de acidentes evitáveis e inevitáveis se torna nulo. Todo acidente é evitável. A não ser que você infarte, tenha um ataque cardíaco, a não ser que você esteja trafegando ou venha a colapsar devido a um terremoto a via onde você está, a não ser que você esteja conduzindo e caia um avião em cima. Tirando todos esses fatores extremos, todo acidente pode ser evitável. Ou no planejamento do viário, ou no treinamento e capacitação do condutor, ou na melhor tecnologia empregada naquela condução, sistema de freio, motor, freio auxiliar, ou postura defensiva do que conduz. E lembrando, o pedestre, quando você sai do seu carro, desliga a chave, tranca ele, você passa a ser pedestre.
quando você sai para comprar pão na padaria da esquina, você é pedestre. Você está no trânsito e você tem que ter responsabilidade. Comportamentos de risco. O principal deles é abusar do veículo. Tem pessoas que não têm predisposição a ter uma boa direção. Isso é da pessoa, do ser humano. Cada ser humano tem faculdades maiores, mais potencializadas, e faculdades menos potencializadas. Abusar do veículo está dentro de um principal fator de risco. Os atrasos, aonde você está atrasado, você quer tirar aquele atraso pisando no acelerador, e isso acaba te colocando numa situação de risco. E também a falta de cortesia. Você consegue entender quando você sai tranquilo para trabalhar, com horário de sobra, e você começa a entender que, se você for parar para pensar e observar o trânsito ao seu redor, você vai ver que as pessoas, dependendo do semblante dela, ela tem uma postura mais agressiva ou mais cortês no trânsito. E isso também é um fator de risco. A gente entra num conceito muito interessante que é o INI, que é imprudência, negligência e imperícia. O que seria a imprudência? O condutor conhece as leis, mas a ignora. Eu sei que naquele determinado perímetro da via, ela pede para se reduzir a velocidade máxima de 50 km por hora para 30 km por hora. Por quê? Pode ser uma área de alto índice de acidentes, pode ser uma área de alta concentração de circulação de pedestres, pode ser um perímetro escolar, pode ser um perímetro de hospital, enfim. O condutor sabe que ele precisa reduzir a velocidade, mas não reduz. Negligência. O condutor age com descaso ou falta de atenção. Você está dirigindo dentro do limite de velocidade, mas começa a se distrair. Pega o celular para mandar uma mensagem no WhatsApp, mexe na sua tela multifuncional para ver um filme de stream, ou já vi casos, por incrível que pareça, na Marginal Pinheiros, o pessoal lendo um livro no colo. Atitude negligência. Ou imperícia, que também é extremamente grave, que é quando o condutor não tem habilidade e conhecimento para responder de forma correta. A imperícia, juntamente com a negligência, no meu ponto de vista, os fatores que podem gerar mais potencial risco. A imprudência também é grave? É grave. Mas a imperícia, ela pode causar muito mais dano. A imprudência está muito mais ligada no acidente a danos à pessoa, aos ocupantes do seu veículo. A negligência e imperícia, ela pode causar danos a terceiros que não estavam naquela situação em específica. Imperícia. Uma pessoa recém-habilitada vai descer uma serra. Não conhece um fenômeno chamado flaming, que acontece no sistema de freio, aonde o sistema de freio ele precisa, você tem uma energia gerada, ele precisa dissipar essa energia em forma de calor. A pessoa não engrena o carro de forma correta, quando é cambiado, ou quando o carro é automático, ela não faz a seleção correta, não utiliza a tecnologia embarcada e acaba se envolvendo no acidente por imperícia. Ou, a gente vai ver mais para frente, em condições adversas, a pessoa está dirigindo sob forte chuva e não reduz a velocidade. Ou não se prepara, não pensa, não imagina que a 100 metros à frente pode ter um espelho d'água e quando ela adentrar com o carro naquele espelho, ela vai perder a direção do veículo. E você vai ter que adotar uma postura para recuperar de forma a evitar um acidente a dirigibilidade do veículo. Aí a gente entra no trinômio ou os 3Es, que é um conceito que veio de fora, de origem norte-americana, que nada mais é. O trinômio no trânsito é um conjunto de ações previstos pela Constituição Federal, necessária para promover a segurança viária. Com origem norte-americana, o trinômio é formado por 3 Es: engenharia, esforço legal e educação. Lembra lá atrás? Deixa eu voltar aqui. Lembra quando eu falei aqui de acidentes evitáveis e inevitáveis? Quando a gente parte para esses 3 Es, a gente entende, eu não sei se está pegando o cursor, que o acidente ele pode ser evitado de várias formas.
engenharia, ou seja, se eu sei que em determinada serra existe um alto índice de acidentes porque os veículos perdem o freio, ou por inabilidade, ou por negligência, ou por imprudência do condutor, ou dos mecânicos, ou da engenharia, ou por a tecnologia se tornando obsoleta, porque a gente pegar um sistema de freio de 50 anos atrás e transferir ele para a realidade de hoje, vai ter um avanço tecnológico. E as pessoas, infelizmente, continuam utilizando tecnologias obsoletas. Partes para esforço de engenharia. Então, eu vou adotar medidas da engenharia, da construção civil, para que aquele acidente não ocorra. Exemplo, tem uma BR muito conhecida e já está sendo difundida por várias partes, não só do Brasil quanto do mundo, que é a famosa área de escape, onde você coloca brita, argila expandida, o veículo adentrando nessa área, toda essa energia carregada vai se dissipar quando o veículo vai atolar naquela argila. Isso salva vidas. Você consegue parar um implemento de mais de 75 toneladas simplesmente colocando argila e fazendo ele afundar. Tem casos de, na mesma situação, 2 grandes caminhões serem salvos, dois condutores de caminhão serem salvos por conta da instalação desse dispositivo. A gente tem um esforço legal. E o que seria esse esforço legal? Ora, a somatória da Constituição Federal, dos 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, quando se faz leis, se aplica leis, tendo em vista a aplicação do cinto, quando você não era obrigado a utilizar cinto de segurança. Veio a lei, veio o esforço legal. O Poder Legislativo se debruçou sobre o tema, criou a lei. O Poder Executivo faz executar a lei, criando dentro dos mecanismos de policiamento, fiscalização. E o Poder Judiciário faz o esforço de pegar aquela situação, aqueles ocorridos, e julga. Isso está dentro do esforço legal. E o último e mais importante, que é a educação. O Código de Trânsito Brasileiro, em todos os seus artigos, foca na educação, na fiscalização, nas infrações, e tem uma parte muito importante que é voltada à educação ao trânsito. Não quero entrar em polêmica, mas a gente precisa se debruçar sobre esse tema e precisa trazer educação para o trânsito de forma mais assertiva. Lá fora, a educação para o trânsito, assim como a educação para a cidadania, ela é mais difundida e isso faz diferença no trânsito. Todos nós, eu aprendi isso com uma grande professora, Morelli, todos nós chegamos e saímos. Tudo que a gente veste, tudo que a gente come, tudo que a gente faz é devido ao trânsito. Não existe uma pessoa hoje em dia que não faz nada a não ser que seja pelo trânsito. Se você vai comprar pão na padaria, você faz parte do trânsito porque você sai da rua como pedestre. Se você vai fazer uma trilha no meio do mato, você faz parte do trânsito porque você está caminhando por uma via, chegou lá por uma via e vai deixar lá por uma via. E se acontecer alguma coisa, você vai precisar da locomoção de equipes de resgate até a maior parte do confim do mundo. Então isso vai fazer parte do trânsito. Trânsito é extremamente importante a gente entender esse conceito, porque isso faz diferença e é daí que parte a direção defensiva. Bom, explicando um pouco mais sobre engenharia, isso aqui eu já falei, já fiz a explanação, vou passar para não ficar tão denso. Então vamos lá. Recapitulando. Direção defensiva são medidas adotadas no trânsito, indispensáveis para garantir a segurança do que conduz, bem como dos outros condutores, passageiros e pedestres. Direção defensiva divide-se preventiva e corretiva. Direção defensiva é sustentada por 3 pilares, que são os 3 Es, o trinômio, sendo eles engenharia, esforço legal e educação. Bom, aqui termina a segunda aula do módulo de direção defensiva. Espero que você esteja gostando. Espero que você, se tiver dúvidas, estiver passando pelo processo de penabilitação, ou tiver com alguma dúvida, ou você é instrutor, caiu com paraquedas aqui, utilize essa ideia e replique com o lema Acidente Zero. Até a próxima aula. Fica com Deus. E é isso aí.